muito bom estar com vocês em mais uma edição do Sofá com Café. E hoje nós temos duas pessoas maravilhosas, dois convidados que fazem parte do meu dia a dia na saúde física. Os professores de atividade física do SOI, que significa o quê? Serviço de Orientação ao Exercício. E eles dão aula na Pedra da Cebola, né? Abrangendo atividade física para todas as idades. Lá tem alguma idade específica ou Não, qualquer pessoa pode ir? Qualquer pessoa está convidada a participar. Então, é maravilhoso. Eu, como já estava sedentária há muito tempo, eu falei que eu não sou boba de ir para um crossfit de cara, né? Porque senão eu ia sair direto para o São Lucas. Mas resolvi, então, começar a atividade física lá na Pedra da Cebola e fiquei apaixonada pelo trabalho dessas duas pessoas maravilhosas, a Lélia e o professor Anderson, né? Que fazem a orientação. E a gente vai saber deles um pouquinho da rotina e o que a atividade física faz na mente e no corpo dos seus alunos. Então agora eles vão se apresentar, né? Vão falar, né, o nome dele, quanto tempo eles estão nessa atividade profissional e qual a importância disso na vida dos alunos dele. Bom, eu sou Anderson, sou profissional de educação física há quase 20 anos e há quase 20 anos também atuando no SOI, pela Prefeitura de Vitória. Foi o meu primeiro emprego, minha primeira experiência na área e logo de cara eu me apaixonei já, principalmente pelo público que frequenta o SOI. Majoritariamente são idosos, não que o SOI seja só para idosos, mas majoritariamente é o público que frequenta. E é como se fosse uma família mesmo, é o que a gente sempre bate na tecla, como se o grupo fosse uma família, porque foge além da atividade física. Muitas vezes o dia tá chuvoso, não tem condições de ter aula, mas o grupo se reúne nem que for para se encontrar. Basicamente é isso, para bater papo, para se encontrar, e isso eu acho que é o mais legal, o mais bacana do serviço. É um tipo de terapia, né? E você, Lélia? Eu sou praticamente da fundação do SOI, né? Quando começou a se propor fazer um serviço de orientação aqui em Vitória. Meu nome é Lélia Moura, eu trabalho lá no serviço de orientação, assim como dou aula particular, de personal, tem até um estúdiozinho. E assim, independente da experiência que eu tenho no SOI, a gente ao longo dos anos você vai trazendo várias experiências em todos os segmentos que você vai trabalhando. Mas o SOI realmente ele transcende tudo isso, porque primeiro pelo número de pessoas que a gente atende, depois porque a diversidade é muito grande. Então, quando surge um aluno que além da atividade física, você ajuda ele a se erguer na vida, a traçar mudanças no seu corpo, no seu dia a dia, e com isso vem também a saúde mental dele, porque às vezes está muito abalado por uma separação, ou então porque ele tem problemas em casa e transfere esses problemas lá para nós, para os colegas, né? E eu até falo, olha, aqui não é só para você fazer atividade física. Aqui, se você é um profissional, divulgue o que você faz, ou então vende aqui, seja aquela pessoa integrada, porque com certeza você vai ter ajudas. E estamos até com uma pessoa recente que começou a frequentar no SOI e ela tem um problema enorme. Ela tem uma irmã que é deficiente, tem 59 anos, era criada pelos pais e agora os pais morreram, ficou com ela, o marido não aceita. E com isso... Uma coisa meio que sem preparo, né? Os pais morreram, ficou pra ela. Sim, é uma situação normal, né? Alguém tem que assumir. Sim. E aí o marido não aceita e com isso o conflito ficou maior, porque também os filhos
vão ou para um lado ou para o outro. E aquilo ela hoje até falou comigo. Eu já fico assim achando que não tem solução. E aí com isso ela vai se afundando cada vez mais. E se a gente ajuda, se a coisa sai daquele clima, você não ganhou uma pessoa, um aluno, mas simplesmente conseguiu que ele superasse um problema que para ele era enorme e que poderia chegar num segmento pior para a saúde dele. Sim. E hoje, quantos alunos são matriculados lá no SOI? Eu creio que seja a média de uns 100. Então, existe uma questão que é Da com relação pedra da à cebola. quantidade de alunos que são registrados, matriculados, que a gente recentemente até mudou um pouquinho essa abordagem, porque todas as pessoas que iam procurar no SOI ou tinha interesse, a gente primeiramente já fazia a avaliação dessa pessoa e essa pessoa já estava cadastrada. Hoje em dia a gente evita um pouco isso, porque no primeiro momento às vezes a pessoa vai, ela vê o grupo, ela se empolga, mas ela não necessariamente ela começa a frequentar, né? Permanece. Então aí a gente começou a primeiro falar com a pessoa, começar a fazer, frequentar, experimentar as atividades e depois no segundo momento a gente fazer as avaliações. Mas assim, nas aulas de alongamento, que teoricamente é a atividade que é para todo mundo mesmo, dificilmente vai ter alguma restrição, gira em média das 2 aulas em torno de 100 a 110 pessoas por dia. Então, gente, olha só, imagina só, um grupo de, vamos colocar aí 30 pessoas em cada horário, né? Porque são vários horários, São né? são dois horários. 2 horários à noite. 2 horários, então são 4 horários por dia. Imagine só o número de problemas que essas pessoas trazem para o grupo. Às vezes são pessoas que tiveram filhos e os filhos foram embora, né? E aí tem aquela sensação do ninho vazio. Às vezes são pessoas que têm problema de relacionamento com o marido. Às vezes são pessoas que têm problema com os próprios filhos, né? Filhos que trazem problemas para ele e ele não consegue lidar com essa situação. E esse momento da atividade, dessa descontração da atividade física, ela se torna um momento só dele, em que ele está cuidando dele, está olhando para ele, né? E isso faz toda a diferença. Por que faz diferença? Porque a pessoa tem o espaço, pelo menos 1 hora, né? Por dia Que é só dele. Que ele está olhando para ele e está resolvendo a vida dele, física e também mental, né? É um momento de descontração, é um momento de aliviar a tensão dos pensamentos, né? E isso tudo porque durante a aula tem as pessoas que fazem piada, tem as pessoas que... Então é um momento realmente de descontração, né? As pessoas vão lá, riem, se divertem, conversam, vendem, as outras compram e é aquele mercado gostoso, mas que funciona muito bem para a saúde mental. É claro que ali não é um consultório, nem um tratamento definitivo para o problema mental, mas é um momento que a pessoa consegue olhar para ela mesma, não é isso? Sim. Vocês já pegaram algum caso lá? Com certeza já, mas vocês lembram de algum caso que essa prática da atividade física, ela ajudou a pessoa na parte emocional, parte mental? Sim, muitos. Quase Um caso que chamou a atenção de vocês. Essa mesmo que eu tô falando, ela não é muito recente. Ela ficou sabendo pela vizinha e agora ela está frequentando. E o problema dela já existia antes dentro de casa, só que ela vivia sufocada, porque ela não trabalha, ela é sustentada pelo marido. Essa irmã que foi para dentro da casa dela tem um salário, mas ela mora numa casa na Mata da Praia, então ela não consegue mais recursos, né? Ela não consegue uma internação para a irmã dela, porque supostamente tem dinheiro. Uhum. E
Essa coisa do bairro, né? É. Ela fala, ela grita, né? É um absurdo isso, a pessoa já olhar para outra porque ela mora em determinada região, né? E às vezes tem a pessoa... outras e outras pessoas. Há pouco tempo também surgiu uma senhora que ela tinha sítio, fazenda, tudo mais, o marido morreu, ela veio morar com a filha, só que a filha trabalha o dia todo. Então é natural que a filha não tenha condição de dar atenção a ela. E ela se sentia muito sozinha dentro de casa e com isso foi agravando o relacionamento deles, porque vem a cobrança, né? Por que você não fica? Porque eu tô aqui o dia todo e você não volta. Tem essas reclamações que vai deixando a cabeça tanto da filha quanto dela ruim. E aí ela foi levada por uma pessoa da igreja para lá. E começou a frequentar. E com isso, ela passou a fazer outras atividades que também a gente lá encaminha para fazer. Uma pinturinha que a igreja tal administra, então elas vão 2 tardes. Um chá que a gente faz, que agloba vários alunos que vão para lá, se arrumam e vão para o chá. Combinar para ir para o cinema junto. Então, as atividades não se restringem mais somente a ao horário do Parque da Cebola. Essa semana mesmo eles foram assistir o desfile de escola de samba, foram em 10 assistir o desfile de escola de samba. E aí já fizeram um grupo que vão para Manguinhos. Então eles vão para Manguinhos, alugaram uma casa e agora vão passar o carnaval em Manguinhos. Olha só que legal, né? Então, é muito legal. Se não tivesse lá, não teria. Isso, viagens juntas, fizemos a última viagem do ano, fizemos dia 30 de novembro, que fomos para Petrópolis. E aí lá é divertidíssimo, porque vamos pro bar, vamos fazer compras junto. É uma companhia e um amparo. Por quê? Porque uma pessoa de 80 anos, para sair de casa, ela se sente segura para viajar. Mas sabendo que as colegas que estão ali vão com ela e que qualquer coisa que acontecer, ela está amparada, é diferente. Dá mais coragem, né? Dá mais segurança, né, para a pessoa que vai. Né? Outro caso próximo também que aconteceu, uma mudança. A mulher trabalhava em São Mateus, na prefeitura de lá, aposentou, veio embora, separou do marido, então foram 2 perdas emocionais grandes. O filho não tinha uma aceitação do marido porque ele era homossexual. E aí ele veio para cá estudar e ela aproveitou o fato dele ter vindo e veio também. Mas se tocou em casa, não tinha dinheiro, porque o filho faz medicina, então fica difícil sustentar uma faculdade e ainda ter dinheiro para pagar academia. E ela foi muito amparada. E hoje ela se sente outra pessoa. Confessou essa semana que no final de semana ela foi para Forno Grande, que ela conseguiu, que ela é outra pessoa, que ela está fazendo corrida, que ela foi para o convento a pé. Então, sabe, já emagreceu. Abrem-se os horizontes, né? Abre os horizontes e fora isso, né? Ela vê que não precisa ficar na dependência de uma pessoa para dar o suporte ao filho, sustentar a sua própria vida dentro do que ela gosta. Isso é saúde mental. Então, Anderson, então vamos lá. E Anderson, você tem alguma história assim de superação? Tem algumas histórias na realidade, mas uma em específico marcou recentemente, porque é uma empregada doméstica que foi lá na Pedra da Cebola. E aí teve um dia, ela começou a fazer atividade, ela sempre ficava no fundo. Isso geralmente chama a atenção, né, dos professores quando a pessoa chega e ela já vai mais pro fundo da turma, né, meio assim constrangida, não sabe muito bem como é que vai se inteirar ali no grupo e tal. E aí a gente tem meio que essa proposta de geralmente ficar pegando no pé dessa pessoa para tentar fazer com que ela, né, se integre mais ao grupo. E aí passou um tempinho, acabou a aula, essa senhora veio e ela me abraçou. Mas eu abracei, só que aí era aquele abraço que ela não queria soltar, sabe? Assim, aquele abraço que ficou um tempo. Aí ela começou a chorar. Eu falei, nossa, mas o que foi que aconteceu? Aí ela queria só te agradecer. Isso aqui tá mudando a minha vida.
Eu venho de um quadro de depressão, por causa disso os filhos saíram de casa, ela estava morando sozinha, ela não trabalhava, uma época ela passou a trabalhar para conseguir se sustentar. E aí ela falou, só queria te agradecer porque eu tô feliz. Aqui me faz, esse ambiente tá me fazendo feliz. E aí isso me marcou muito, assim, porque no dia a dia a gente faz, né, o nosso trabalho, mas não tem essa noção, essa extensão do quanto atinge cada pessoa, né? Então isso, assim, me marcou bastante, assim, recentemente essa história. Muito legal. A gente sabe que o sedentarismo e a falta de motivação é um grande empecilho para a pessoa começar a atividade física, né? Isso aconteceu comigo porque aqui nessa mesa de consultório todo paciente que entra eu falo precisa fazer atividade física, mas a doutora não fazia, né? Então eu me obriguei a fazer, porque a gente tem que dar o exemplo do que a gente prega da saúde, né? Então eu comecei a atividade física. Quais seriam os maiores desafios a serem superados por essas pessoas? E o que vocês falariam para motivar essas pessoas a praticarem atividade física? Bom, eu acredito que o que mais a gente ouve hoje em dia é a questão do tempo. Então as pessoas sempre relatam que não tem tempo para fazer atividade física. Às vezes até elas estão dispostas a fazer no primeiro momento, principalmente no início do ano, né? Aí as pessoas se animam em iniciar uma atividade física, mas falam, mas eu não tenho tempo, como é que eu faço? Então, geralmente, assim, o que eu falo é criar uma rotina de atividade física, como você tem as suas rotinas diárias. Então, se você não conseguir incluir a atividade física que seja 40 minutos do seu dia, dificilmente você vai conseguir permanecer por mais tempo nela. E aí a questão do tempo é isso. Então você tem tempo para todas as outras coisas. Priorizar, né? Para a atividade física. Priorização. Quando a gente entende a importância, hoje em dia tem muita divulgação. Então, assim, é fato que a necessidade é a importância da atividade física. E como colocar isso em prática? Através da rotina. Então, assim, a Pedra da Cebola, por exemplo, lá, que a gente tem os horários definidos, às vezes as pessoas falam assim, mas por que não tem um outro horário? Porque o horário ele é muito importante, justamente para a criação da rotina da atividade física. E eu falo isso, gente, porque quando o Miguel, eu morava na rua da escola do Miguel. Então, assim, eu não tinha preocupação de levantar para levar ele na escola. Quem fazia isso era a babá. Agora eu mudei o Miguel de escola e ele está estudando lá na Pedra da Cebola. E eu tenho que levar. Então, todo dia sou obrigada a levantar 5h30, 6 horas da manhã, no máximo, para poder estar 7 horas lá na escola do Miguel. Consequentemente, eu incluí na minha rotina parar nesse período para poder colocar atividade física como prioridade no meu dia. É claro, né, que tem dias que a gente não vai conseguir fazer isso, porque na minha profissão, principalmente, tem aqueles pacientes que, olha, eu preciso de uma consulta urgente, mas eu só posso ir 8 horas da manhã. Então, aí, nesse dia, eu não consigo fazer a minha atividade física naquele período. Mas a gente já sente que está faltando alguma coisa, né? Por quê? Porque a gente já coloca como rotina, né? E quando a gente não faz, a gente fica devendo, né? E aí tem a ver com os benefícios da atividade física mesmo, que o nosso corpo começa a sentir falta. Então, no primeiro momento, não é fácil. Não adianta falar que, é só ir e começar a fazer. Não é tão simples assim. Sair de casa é difícil, então, né? Assim, mas quando você consegue ter a rotina, mesmo que for, isso aí, encaixou de alguma maneira, que seja por obrigação no primeiro momento, e aí depois de um tempo o nosso corpo ele vai se adaptando e aí tem esses benefícios. Então o seu humor melhora, o seu sono melhora, o relacionamento com as pessoas melhora, você começa a sentir benefícios físicos mesmo, diminuição de dores e tudo mais. Então falta, no dia que você não vai, dá essa sensação mesmo de falta. E aí quando chegou nesse ponto, dificilmente você vai abandonar. Sim. E vocês acham que essa atividade, essa colaboração entre os profissionais, né, multidisciplinar, elas ajudam na prática essas pessoas que têm essa dificuldade?
que vocês acham? Eu penso que sim, porque na vida, principalmente do idoso, se o médico falar, é lei. É verdade. E aí vem outras necessidades, né? Fonoaudiólogo, porque começa às vezes a engasgar muito, e aí o engasgo vem às vezes por não ter, até quem conversar em casa, ficar muito calado, e aí a partir do momento que ela começa a frequentar um lugar, ela conversa, eu indico muito que as pessoas vão para frequentar coral, para poder fortalecer, exercitar a musculatura, né? Porque eu falo que tudo é músculo, e ainda tem o fato de uma ginecologista ou uma fisioterapia, que acontece muito de incontinência urinária, fecal, e o exercício consegue, em partes, em alguma situação, ele vai atuar para ajudar, mas que também o profissional, né, pode fazer a orientação adequada e que tudo vai somar. E é exercício mesmo, essa parte da deglutição. Você também, eu lembro que uma vez você falou assim, vamos colocar a língua lá no céu da boca, para frente e para trás. Quer dizer, não é só ali o físico, né? Por dentro também a gente está trabalhando, e ela pega firme, tá, gente? Ela é dureza, você não engana, não. Eu faço até exercício de oxigenação da mente para poder... Respiração, né? Para que as pessoas tenham a noção de que... Porque tem pessoas que ela não está conseguindo falar uma frase e ela não se dá conta disso. Então, a conscientização de que a pessoa tem necessidade é muito mais importante do que ela, assim, que vai levar ela a passar por cima das desculpas. Então, eu falo assim, você escova o dente todo dia? Porque nos anos 60 foi maçante a propaganda que falava sobre saúde bucal, porque viu que a população estava toda ficando sem dente. Usava dentadura, a maioria das pessoas. Arrancava o dente para não entrar no exército, os homens. Você tem ideia da falta de noção. Então, foi se criando o hábito, né, da pessoa cuidar da boca, porque a nossa alimentação começa ali. Se você não absorve, o resto do organismo não adianta comer. E daí eu transfiro para a atividade física. Você se sente culpada quando você não escova o dente durante o dia, uma vez por dia? Pois é, por que então você não acha que é importante você fazer uma atividade física? Porque você não está cuidando somente de um órgão, você está cuidando de vários. Porque tem seu coração, tem a circulação, tem o fígado, tem o rins, tem o baço, tem o intestino, articulação, né? Tudo que recebe os benefícios para uma caminhada. Qual que é a mensagem que vocês deixam para essas pessoas que têm vontade, que elas pensam, eu preciso, mas elas não têm força para iniciar uma atividade física, para melhorar a sua saúde física e principalmente mental? É uma pergunta difícil, né? O primeiro passo é sempre o mais difícil. Eu creio, assim, isso inclui a mim, eu acho que inclui a Lélia, inclui a todo mundo, né? Porque somos profissionais da área que também parece que são só flores, né? Então existe um momento de preguiça, existe um momento que você não quer fazer. Mas eu sempre soube, porque eu já comecei várias vezes e também já parei, é a dificuldade que é esse primeiro momento de iniciar alguma atividade física. E aí a recomendação que eu sempre dou é encontrar algo que você goste. No primeiro momento pode parecer bobo, mas não é tão simples quanto parece. Nas avaliações, inclusive, eu tenho muitos relatos que falam assim, mas eu não gosto de nada. Eu gosto de ficar sentado vendo televisão. Mas se você insistir um pouquinho, provavelmente você vai descobrir alguma atividade física que você goste mais do que outra, pelo menos, já que se você não gosta de nada de tanto assim. Então experimente. Eu acho que a grande mensagem é essa: experimente os diversos esportes possíveis. Se você gosta de fazer atividade individualmente, por exemplo, uma caminhada, uma corrida, uma natação, ou se você prefere algo coletivo, em grupo,
Então a gente, por exemplo, trabalha com grupos, a gente defende a atividade em grupo pelos benefícios diversos da atividade em grupo, que não só o físico. E também o grande desafio, que é pegar o horário do seu dia e falar, esse horário é para eu cuidar de mim, da minha saúde, e eu vou praticar alguma atividade física nesse horário. Legal. Eu acho também que é por aí. Também você pode associar o fato de que você às vezes tem uma vizinha, uma amiga, alguém por perto de você que faz e que você até fala, pô, admiro essa pessoa que sai cedo, que faz, eu gostaria de ser como ela e tudo mais. Para essa pessoa, pede ajuda. Quem sabe ela não vai ser sua companheira, vai te amar você. Baixa a campainha lá de manhã, né? Vamos pra atividade física. Nem que seja um telefonema, vamos lá. Obrigada, tá? Nada.